Neste podcast eu falei com o Carlos, que é diretor da Leader School. Ele prepara as crianças para a vida e muitos para serem empreendedores. Começando mais um podcast, e hoje eu estou aqui com o Carlos. O Carlos ele é diretor da Leader School, empresa no ramo de educação. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, educação. Um tema que eu pessoalmente gosto muito de estudar, estou sempre estudando, muito ainda pela minha profissão, que sempre tem que estudar, não pode parar nunca. Exato. Como tudo se muda. E um tema muito bacana. E Carlos, primeiramente, muito obrigado de estar aqui participando desse nosso podcast. O nosso objetivo é levar informações relevantes para empresários e empreendedores. Obviamente, sobre o público que nós vamos falar hoje, das criancinhas que estão lá na escola, daqui a pouco eles estão empreendendo aí, porque hoje se começa até muito cedo, né, Carlos? Exato. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, da sua carreira e a gente starta o podcast de hoje. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui com você, é muito bom poder falar um pouquinho da escola e trazer um pouquinho, né, do que acontece, do que está acontecendo hoje e por que o Brasil vai se tornar cada vez mais o país dos empreendedores, né, e essa necessidade do futuro. Quanto a mim, eu trabalho no ramo de gestão e consultoria há quase 30 anos, vim para o ramo da educação por desejar um país melhor, uma sociedade melhor. Então, eu estava vendo tanta coisa que precisava ser mudada nas empresas, quando eu trabalhava com gestão, com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, que eu falei, olha, casei com uma pedagoga e acabei falando, olha, eu vou, então, empreender também no ramo da educação para ver se a gente consegue fazer uma engenharia reversa. O que está faltando hoje no mundo corporativo que a escola precisa fazer? Então, assim nasceu a Leader School, uma escola voltada a desenvolvimento de habilidades e competências para hoje, não para ontem. Então, sou formado em administração, marketing e também na área contábil, fiscal. Foi inclusive a minha primeira formação e segui por esse caminho da consultoria, do desenvolvimento de empresas, e hoje trabalho com desenvolvimento de pessoas desde 1 ano e meio de idade, 1 ano de idade, e é muito gostoso. Que bacana, muito bom. Sabe, Carlos, recentemente eu estava lendo uma matéria e falava sobre o empreendedorismo. Uma coisa que eu não imaginava, e talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo agora, é que o latino tem um sangue empreendedor, né? E o latino no mundo é o povo que mais se empreende. Exato. É um barato. Eu vejo hoje na rua, na hora que eu fui almoçar, uma criança me abordou, uma criança, 11 anos, que eu fui perguntar quantos anos ele tinha, fui pegar o carro no estacionamento, ele veio, olha, eu estou vendendo uma bala aqui e tal, você não pode me ajudar, tal. Eu falei, mas quantos anos você tem? 11. Ele contou uma historinha que está ajudando a família e tal, mas acho que só do motivo da pessoa estar ali disposta, empreendendo, porque para uma criança de 11 anos sair com uma caixinha de bala para vender é uma coisa vergonhosa. Sim. E eu peguei e falei para ele, eu falei assim, continue trabalhando, porque só assim que você vai crescer, você vai entender suas dificuldades. Eu não cheguei a vender bala, mas quando eu tinha 11 anos eu vendia um monte de coisa aí pela rua, que eu queria trabalhar, Sim. Eu queria estudar e vim de uma família muito humilde e eu fiz algumas coisas bem parecidas. Mas é interessante essa questão do latino, ele é muito mais empreendedor do que qualquer outro povo, né? Sim, e é uma questão cultural mesmo, viu? Porque o Brasil ele foi colonizado por pessoas que vieram aqui porque queriam trabalhar. Então, se você analisar, desde o início, o Brasil, quem chegou no Brasil eram pessoas que se dispuseram a desbravar o novo. Né? E isso Verdade. ficou na nossa cultura. E isso é muito interessante. Né? Tanto que o meu avô, imigrante italiano, era jardineiro e com 10, 11 anos de idade, eu também colocava na minha bicicleta mudas de planta que ele fazia em casa e eu saía vendendo na cidade. Né? Essas mudas de planta
justamente para ajudá-lo, e eu gostava de fazer isso também. Então, quando você me fala de uma criança de 11 anos que está vendendo algo e não pedindo dinheiro na rua, é fantástico. É fantástico. É fantástico, porque hoje, infelizmente, uma parte da nossa cultura se perdeu e as pessoas estão muito mais desejando receber algo do que empreender para ter. Né? Então, Exatamente. porque o que é o empreender? É esforçar-se para. Né? Se nós pudéssemos fazer um paralelo com a língua portuguesa, é o esforçar-se para. E isso é a necessidade. Né? Se fala que até 2030 as pessoas terão no mínimo 5 profissões. Então, é um empreendimento constante, Exatamente. é um estudar constantemente. Então, cada vez mais, a necessidade vai fazer com que nós estudemos sempre, nós queiramos inventar sempre, queremos evoluir sempre. E essa cultura precisa ser resgatada. Muito bom. Carlos, falando agora do seu negócio, né, da sua escola, Sim. qual que é o desafio para educar as crianças de hoje? Mas antes de responder, só fala um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, qual que é o público que você tem lá na escola, que, né, para encaixar essa pergunta, qual que é o desafio para educar essas crianças? Que público, qual que é a idade das crianças que tem hoje lá na escola? Olha, hoje eu atendo desde o berçário, desde 8 meses, 1 ano de idade, até as crianças de 14 anos, que é 9º ano geralmente, terminando o Fundamental 2. E ano que vem já estamos com a turma do 1º ano do ensino médio. Então é um público, todo esse primeiro e segundo setênio, né, que se fala que são as duas principais idades, aí, nichos de idade, 1 a 7 anos e de 7 a 14 anos, nós já estamos atendendo. Por que de 1 a 7? 1 a 7, o primeiro setênio, ele é o mais, vamos dizer assim, ele é o fundamental alicerce para o desenvolvimento do futuro cidadão, da futura pessoa. Legal. Então, tudo que é necessário para essa pessoa, do 1 a 7 anos, ela vai viver. E essa segunda etapa, ela vai aprender a socialização e o desenvolver-se. Então, é muito nesse nicho que nós estamos trabalhando hoje. E o principal desafio, Marcelo, é justamente nós encontrarmos não só um público que queira, que entenda a necessidade de trabalhar com o humano, mas brigar com a cultura emergente, brigar com a cultura do ter. Então, hoje, as crianças chegam, às vezes, sem nenhuma noção. Quando chega uma criança que chega para nós do berçário, é maravilhoso, porque ela evolui, ela cresce dentro de uma organização viva, que é a escola, onde ela está aprendendo a conviver. Ela está aprendendo a ser respeitada e respeitar. Mas, às vezes, nós recebemos crianças de 4 ou 5 anos que já têm muitas lacunas, não só de aprendizagem, mas de vivência. Vamos dizer assim, a criança é egocêntrica por natureza, mas as crianças estão vindo com uma necessidade do ter, de exibir o que elas têm e negando quem elas podem ser e deixando de respeitar as outras pessoas muito precocemente. Então, o grande desafio é esse, encontrar profissionais que saibam lidar com essas crianças e desejem se esforçar, porque é muito esforço, para resgate, para cuidar, para formar cidadãos para a vida, e também contra essa maré que existe hoje na nossa sociedade do ter. Né? Eu não sou contra o ter, mas eu acredito que para ter nós precisamos primeiro ser. Nós precisamos encontrar nossa essência, encontrar propósitos e valores, para assim darmos valor àquilo que nós temos. Bacana, muito bom. É um desafio e tanto, né? É um desafio e tanto. E, Carlos, hoje eu vejo muito crianças, até esses dias eu vi um bebezinho e a mãe colocava o celularzinho pro bebezinho ficar vendo alguma coisa, eu nem sei o que era. Né? E como que a escola hoje, como que vocês tratam essa questão da tecnologia
é inserida nesse dia a dia das crianças. Eu vejo às vezes em praça de alimentação do shopping, a mãe coloca um tablet, a criança fica ali olhando e não sabe nem o que está fazendo, mas ela está colocando uma colher na boca da criança para ela poder comer e supostamente não interromper ou não interromper a conversa. E assim, é praticamente todas as crianças, você olha, tá com o celular na mão, não tá olhando nem para Sim. onde vai, tá jogando ou tá totalmente entretida ali. Como o que isso é benéfico, é maléfico para essas crianças? Como que vocês hoje tratam esse tema da tecnologia inserida ali na criança? Olha, assim, vou te dizer então primeiro como a escola trata e depois o que eu vejo desse padrão de hoje. Primeiro, eu sou adepto à tecnologia, porém as crianças na escola elas só têm acesso à tecnologia quando nós vamos trabalhar de educação. Então, elas não têm acesso a tablet, elas não têm acesso a computadores, nem muito menos a TV, vídeo, sem contexto. Então, nenhuma criança fica na escola hoje olhando para uma tela assistindo um desenho animado. Isso não existe para nós. Porque um grande problema cultural nosso hoje é usar a tecnologia como alienação. Em muitas escolas acabam usando a tecnologia sem entender os malefícios da tecnologia. Então, te dou um exemplo. Na pandemia, nós trabalhamos quando a escola estava fechada, nós trabalhamos com ensino online. No máximo 2 horas e meia de tela para as crianças de 9º ano. Então, assim, por quê? Porque faz muito mal para a vista, faz muito mal para o cérebro. De forma geral, o impacto da tela durante muito tempo prejudica até mesmo a córnea. Existem vários estudos falando sobre isso. Então, é maléfico, por isso que a escola não usa tecnologia. O celular, as crianças não têm direito de usar o celular na escola, então, no mesmo intervalo, eles não têm direito. Por quê? Porque eles precisam de socialização. Agora, a questão da tela, a percepção das crianças com tablets, com celulares, precocemente, existem muitos países onde a idade mínima para se ter um celular ou um tablet é de, no mínimo, 14 anos. Então, é muito fácil hoje, às vezes, para uma família, para uma mãe, porque ela coloca um tablet na frente da criança, coloca um desenho animado e a criança fica alienada. Agora veja, essa criança está recebendo estímulos, muitas vezes, muito maiores do que o cérebro dela pode acompanhar. Isso vai desenvolver nessa criança uma hiperatividade, ela vai desenvolver uma necessidade cada vez maior da tela, porque é legal, porque é divertido, e isso vai viciar o cérebro dela. Vai trazer para ela muita ansiedade, porque o touch, é muito fácil você clicar na tela e acontecer algo. A vida não é assim. Mas essa criança está aprendendo assim. Então, daqui a pouco, ela vai se tornar uma criança imediatista. Essa criança vai ser mais birrenta, porque na hora que alguém disser não para ela, que não vai ter a reação que ela queria na hora de tocar na tela, essa criança vai se descontrolar. Mas pior que isso, quando uma mãe, quando um pai coloca uma criança na frente de um tablet, expõe essa criança durante muito tempo, principalmente na hora da refeição, que deveria ser um momento de conversa, de interação com a família, essa família está roubando dessa criança a oportunidade de se desenvolver de forma correta. Muito bom. Você sabe, Carlos, recentemente eu fiz uma reunião com o pessoal dentro da casa da pessoa, né? É um pessoal conhecido. E aí eu cheguei na casa e tinha uma criança que devia ter ali uns 5, 6 anos de idade. Certo. E eu cheguei ela com o celular na mão, no joguinho. Aí eu cheguei, boa tarde, tal. Parece que a criança não estava naquele lugar. Exato. O pai, a mãe não fala, olha, cumprimenta. Não, ele continuou do mesmo jeito, ele nem olha para sua cara, ele nem tem curiosidade para ver quem chegou, quem não chegou.
E aí eu perdi um pouco a concentração da conversa, que eu fiquei mais observando o menino do que o foco que eu tinha no bate-papo. E aí, de repente, ele levantou. Aí ele foi, pegou um copo, acho que ele queria tomar água. Aí a mãe foi lá atrás, sem ele falar. Aí ela olhava, aí ele foi lá, pegou um copo, ela, deixa que eu coloco água. Eu não colocava água. Aí ele tomava água, colocava. Sentava de novo na mesma posição, do mesmo jeito, continuava lá. Aí ele levantou, pegou uma cadeira e foi abrir um armário. Aí a mãe foi atrás. Olha só. Aí a mãe falava, você quer chocolate? Aí pegava e dava para ele. É só um pedaço. Eu não ouvia a voz do menino. Eu fiquei uma hora conversando, eu não ouvi, nem sei se ele fala, na verdade. E ele não falava. Ele fazia as coisas, os movimentos, como um clicar num tablet, num celular. Exato. E fazia todas aquelas coisas, e a mãe que ia ali deduzindo o que ele quer. Aí no final, que eu estava quase indo embora, ele também levantou e foi no banheiro. Porque era meio conjugado, assim, um banheiro, numa área gourmet. Uhum. Ele abriu a porta e a mãe olha, sai correndo atrás dele. Eu vou com você. Nossa. E eu fiquei uma hora e pouco, eu não ouvi a voz do menino, o menino não falou oi. Saí, ele não falou tchau, e a hora que eu saí, eu olhei para trás para ver onde que ele estava na mesma posição de quando eu cheguei no celular. Olha só o poder de alienação. Então, nesse contexto, como essa criança vai aprender a se socializar? Como ela vai aprender a se comunicar? Como ela vai aprender a respeitar, a cumprimentar, a ser educada? Veja, foi roubado dela essa oportunidade. Então, às vezes, nós queremos exigir das crianças, aliás, dos adultos, um comportamento que elas não tiveram oportunidade de aprender. Exatamente. Foi roubado deles pela tela. Foi roubado deles por essa alienação. Então, a família nem percebe que está fazendo isso. Exatamente. Assim como essa mãe não sabe o mal que ela está fazendo, tirando dessa criança a autonomia. Exatamente. Porque é absurdo. Sabe? Por exemplo, o modelo Montessori de ensino, ele fala que a criança tem que ter autonomia desde muito cedo. Então, a criança é apresentada a um processo educacional, a um projeto, a peças educacionais, onde ela vai interagir, e depois ela vai interagir com essa. E se ela, quando ela quiser algo novo, ela tem que pedir para o professor ensinar, e ela tem autonomia de escolher e de aprender. Justamente para não ter esse problema. Então, você vê como a nossa sociedade, às vezes, está roubando das futuras gerações a oportunidade de serem pessoas melhores. Você sabe que eu fiquei muito preocupado com isso, eu fui embora pensando, falei, nossa, mas que coisa. Eu não ouvi a voz da criança, eu queria até que ele chorasse ali para ver se ele tá... Mas é incrível, impressionante. É triste. E, Carlos, assim, né, a gente, dentro desse contexto de educação e toda essa dificuldade com internet, né, com essa inserção, tudo isso que a gente falou, e como você disse no começo, acho que o mundo hoje está completamente diferente, a educação está completamente diferente, o mundo dos negócios está completamente diferente, o mercado de trabalho está completamente diferente. Hoje a gente tem home office, a gente tem diversas maneiras, né, de trabalho. Exato. E como você disse, lá na escola, as pessoas, a gente estava batendo um papo antes aqui, daqui a pouco já vai sair com uma profissão, é uma mudança de paradigma muito grande. Sim. E aí eu te faço uma pergunta, né? Com toda a tecnologia, a dificuldade, a falta de convivência, e pensando nesse mercado que muda todo dia, como que fica a preparação dessas, vamos dizer assim, dessas crianças para esse futuro que, na verdade, acho que não é nem futuro, é presente, né? Porque o futuro a gente passamos aí por uma pandemia, de repente nós mudamos de dias, uma coisa que a gente não poderia levar anos para fazer, a gente mudou no dia seguinte e já estava fazendo. Exato. Então hoje eu falo muito isso. O que é o hoje? Então como que fica, com todas essas dificuldades, a preparação dessas crianças para o hoje, para o que a gente está enxergando hoje, né? Para o mercado de trabalho, para ela ter essa inserção? Como que fica isso nessas crianças? Bom, o que eu acredito é que nós precisamos trabalhar nessas crianças, dando a elas a oportunidade de exercer todo o seu potencial. E para isso nós temos 3 pilares lá na escola. Nós trabalhamos o QS, quociente espiritual, como base. O segundo pilar é o quociente emocional.
e o terceiro é o cognitivo, é o QI. Então, nós acreditamos que essa criança que será o futuro, que precisa aprender hoje, ela precisa... Por que a base não é mais o emocional e sim o espiritual? Valores, ética, moral, respeito, integridade, verdade. Porque quando a criança começa a aprender esses valores, ela começa a aprender quem ela é. E começa a ter mais autonomia na sua vida. Com essa autonomia, ela vai conseguir, então, equilibrar suas emoções. E quando ela é uma criança equilibrada, ela consegue aprender melhor. E para que essas crianças de hoje sejam profissionais do futuro, que já é amanhã, de uma forma correta, de uma forma atual, elas não podem receber um conteúdo sem significado. Então, o conteúdo de hoje está na internet. A criança ela não precisa mais de uma escola, os pais não precisam mais de uma escola para ensinar os filhos. Você quer aprender algo que você não aprendeu na escola? Vai no YouTube, procura uma aula de matemática, você vai ter. As crianças hoje sabem disso. Então, qual é o desafio da escola? É trabalhar a essência do conteúdo. O que é isso? É trabalhar, vamos trabalhar a regra de 3. Lá na escola, a regra de 3 ela é trabalhada, nós começamos de um problema. Então, por exemplo, nossos alunos foram aprender a regra de 3 e eles foram para o supermercado. A turma foi para o supermercado, compararam produtos iguais de marcas diferentes, com preços diferentes, e eles entenderam que através de uma ferramenta matemática, que é a regra de 3, eles puderam achar qual é o melhor custo-benefício. E aí eles entenderam que a regra de 3 está na vida deles a todo momento. Eles praticam a regra de 3 para comprar uma roupa, para comprar um tênis, para ir viajar, escolher alguma coisa. Então, quando você pega o conteúdo e você transforma em algo que significa, em uma ferramenta, a criança não esquece mais. Legal. E aí eu estou preparando essa criança para a vida. Eu estou preparando essa criança para ser um ser pensante, um ser crítico. Então, a escola hoje, o grande desafio de formar os cidadãos que é necessário hoje para a sociedade é formar pessoas inteligentes no sentido de saber usar o conteúdo, saber usar as informações, pessoas com muito desenvolvimento criativo, com uma boa comunicação social, com uma boa comunicação interpessoal, para que elas possam saber entender o outro. Que isso está faltando hoje, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Sabe, na minha vida profissional, desde exatamente quando eu comecei, sempre foi lidar com pessoas. Tinha que fazer um reporte com alguém, eu tinha que entregar alguma coisa para alguém, então eu tinha que saber comunicar e comunicar de uma forma eficaz. Exato. Né? Passando ali todo o entendimento e tudo mais. E teve um momento da minha vida que foi uma grande virada de chave, que eu cheguei no local e eu tinha que lidar com N tipo de pessoas, de culturas diferentes, de estado diferente, com um grau de escolaridade diferente. Eu falei, e agora? Exato. E com isso, eu acho que é bem interessante, e com isso eu aprendi muito com as pessoas e comecei a aprender como como eu tinha que tratar com aquelas pessoas, que cada pessoa tinha uma cultura, cada tipo de instrução tem um jeito de você se comunicar, para você conseguir passar aquela mensagem de forma eficaz. Exato. Né? E justamente isso que você falou, hoje acho que falta muito isso, as pessoas não conseguem se comunicar. Sim. E tem essa grande dificuldade de às vezes fazer uma coisa tão simples e a pessoa falta esse link. Falta essa habilidade. Falta essa habilidade, esse skill. Esse skill, exatamente. Né? E recentemente a gente sempre aqui na empresa, né, eu tenho um escritório de contabilidade, a gente faz uma reunião com todas as pessoas e todos nós lidamos com pessoas que são os nossos clientes, então a gente tem que saber falar,
tem que respeitar, tem que entender. O cliente está bravo, a gente tem que entender, não pode entrar nessa mesma linha. Exato. E eu falo sempre para o time o seguinte: primeiro de tudo, nós temos que ter calma, né? um poder, vamos dizer, interior para entender, para absorver. E outra, nós somos vencedores. Todo mundo que está presente, né? No caso, naquela reunião, todo mundo está presente, foi o primeiro. Então Exato. você já começou lá da sua sobrevivência, você foi o cara que chegou na frente. Exato. Então você já é um cara com, vamos dizer assim, com um dom. Isso. E com isso agora é só você desenvolver esses skills. Isso. Né? Porque todo mundo tem, eu entendo que todo mundo tem a capacidade. Eu vejo histórias aí super interessantes de pessoas que do 0 foi ao 1000, porque ele foi atrás, ele foi entender, ele foi estudar, ele foi buscar isso. Exato. E hoje, Carlos, né, com todo dentro desse contexto, para poder explanar e levar isso para o pessoal e até para mim, para eu entender, não só com o time, mas com os clientes, com o network e tudo mais, eu fui buscar um pouco mais desse entendimento. E aí, recentemente, eu li uma pesquisa e nessa pesquisa falava o seguinte: olha, muitas empresas grandes, hoje eles contratam pessoas pelo soft skill. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer aquela leitura, eu voltei um pouco tempo, alguns anos atrás, quando eu comecei na vida corporativa, e eu ficava na cabeça: nossa, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma faculdade, porque eu quero ser igual aquele cara, eu preciso isso. Hoje mudou completamente isso. Exato. Então, assim, está totalmente ligado com a questão da educação, né? E as empresas hoje, o primeiro teste é um teste de soft skill. Vamos ver se você consegue resolver alguns problemas. O temido DISC. Exatamente. Exato. Então, assim, dentro desse contexto que você disse, existe algum trabalho? Você já esboçou bastante coisa que você já faz, acho que já está dentro desse contexto, mas o que você enxerga na escola e por você, na sua opinião, por estar trabalhando aí com a questão da educação, o que você vê nessa questão do soft skill dessas crianças que estão lá e do hoje, do contexto aí do mercado? Porque você está preparando essas pecinhas, esses diamantes brutos para sair dali e ter sucesso, né? Exato, exato. Bom, o que eu vejo é o seguinte: realmente hoje as empresas elas estão contratando pelas soft skills. Por quê? Porque você não consegue, em um curto espaço de tempo, mudar a pessoa. Então, você analisa a pessoa, se a pessoa tem um potencial e quais são os perfis hoje que as empresas estão buscando. As empresas estão buscando pessoas comunicativas, pessoas extrovertidas, pessoas criativas e pessoas que tenham o poder da empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, são essas as maiores habilidades que estão sendo buscadas hoje. E o resto, o técnico, as hard skills, você consegue fazer, você consegue formar, você consegue preparar. E hoje, a tecnologia está justamente para isso, para nos apoiar quando falta uma hard skill. Então, você pode levar para a tecnologia aquele déficit de conhecimento, mas você não consegue levar para a tecnologia o que é humano. Exato. Então, a escola na formação, ela trabalha justamente no desenvolvimento das soft skills. Por isso que um eixo transversal no nosso programa é a paz, o amor e o respeito. Para entender, então nós trabalhamos com QS, QE e QI, paz, amor e respeito. Para quê? Para que essa criança desenvolva habilidades de entendimento, de comunicação, de vivência. As salas de aula são preparadas para isso, não são mesas individuais, são mesas coletivas. Não temos paredes entre as salas de aula para essas crianças entenderem o respeito de um espaço para o outro, porque elas já estão sendo preparadas para esse mercado que hoje as paredes caíram dos sites, das plantas, como cada um queira chamar, dos escritórios. Então, cada vez mais, menos paredes para aumentar a comunicação e a eficiência. Então, a escola está se moldando a esse conceito justamente para mostrar para as crianças e dar oportunidade delas vivenciarem a realidade de hoje nas empresas. Então, esse é o primeiro passo.
E o segundo passo é na área da educação mesmo, de trazer para eles um modelo educacional que seja entendido por eles. Então, a metodologia aplicada para a aprendizagem, ela passa por uma vivência, ela passa depois da vivência pela teoria e depois ela vai para a prática. Como assim? É mostrada uma história. Então, por exemplo, eu vou ensinar para uma criança sobre rios, lagos e meios de transporte. Eu vou mostrar para ela, através do Google Earth, as diferentes, o que são montanhas, o que são rios, o que são lagos. Estou trabalhando história, estou trabalhando geografia, estou trabalhando ciências. E meios de transporte, através de vídeos. Depois, essa criança vai entrar no contexto do conteúdo. E, por último, ela vai desenvolver uma maquete. Essa maquete, ela vai expressar a arte dela, ela vai trabalhar com os dons artísticos dela e com o entendimento que ela teve da matéria. Legal. Então, isso desde os pequenininhos até os maiores. Você tem uma ideia, um outro projeto que foi feito, língua portuguesa e artes. Eles leram, cada um na leitura da sua idade. Então, por exemplo, sexto ano leu O Pequeno Príncipe. E aí, vamos direto para encurtar, o nono ano leu O Menino do Pijama Listrado. Então, imagina, como saber se essas crianças entenderam ou não o contexto desses livros? O que foi pedido pela professora de artes foi pedido para que eles fizessem maquetes sobre o livro, sobre a história do livro. Então, do sexto ano, cada série fez a sua, do sexto ano foi lá e fez o Imaginário do Pequeno Príncipe. E do nono ano foi lá e construiu o campo de concentração. Então, é fantástico quando você dá a oportunidade para a criança de se desenvolver. E aí, praticar aquele conteúdo, a imaginação deles. Então, é isso que falta. Sem contar, se está falando de comunicação, olha que projeto interessante. No sexto ano, nós temos aulas de liderança na grade curricular. No sétimo ano, nós temos aulas de liderança com foco em empreendedorismo. Oitavo ano, liderança com foco em comunicação. Bacana. E nono ano, liderança com foco em projeto de vida. No oitavo ano, comunicação, o que a professora trouxe para eles de desafio? Gírias. Pode ou não pode? É legal ou não é legal? Justamente para trabalhar a necessidade de ser compreendido, de saber se comunicar. Era esse o objetivo. Então, nós utilizamos a gíria, que é algo tranquilo para eles, mas o que eles saíram de lição dessa pesquisa, desse projeto? Que a necessidade de saber comunicar-se está em quem deseja passar uma ideia e não em quem está recebendo. Até então, na idade deles, nós estamos falando de crianças de 13 anos, para eles era tranquilo, eles falavam e eles achavam que o outro estava entendendo. E eles perceberam que nem sempre é assim. Eles perceberam que não é porque a pessoa é adulta que ela não gosta de gíria. Ela gosta, mas tem um momento certo. Tem que saber falar a gíria com quem entende da gíria. Exatamente. E aí a gente vai trabalhar o quê? A comunicação com diferentes públicos. Porque essa criança, quando profissional, vai precisar saber essa diferença. Então, veja, é um ecossistema para preparar para a vida. Muito bom, muito bom. Como eu disse, Carlos, eu gosto muito de estudar, sempre eu gostei, né? Quando estava na escola, eu queria ser um cientista, ficava lá lendo coisas de Galileu, Newton, queria ser um filósofo, enfim, e ia buscar livro, e naquela dificuldade que eu tinha que ir na biblioteca, e aí Sim. Você pegava o livro, você tinha que devolver. Então hoje eu vejo assim, a facilidade desse conteúdo é fantástico. Você coloca ali, você tem um vídeo, você tem um filme, você tem um conteúdo, alguém explicando, como você disse no começo, né? Um YouTube falando disso. E eu nunca, né, num certo momento da minha vida, eu até falei, poxa, eu preciso estudar todo dia. Sim. E aí uma vez uma pessoa falou, pô, mas pra que tanto estudar tanto? Você já não fez isso, aquilo? Eu falei, olha, eu acho que ainda falta muito, tem muita coisa que eu quero estudar. E, obviamente, a maioria das coisas na minha área, obviamente, né? Para desenvolvimento profissional. E eu fico imaginando, né, comigo, fazendo um paralelo. Poxa,
Quando eu estava na escola, você falou de maquete. Eu me lembro que uma maquete que eu fiz do sistema solar com uma lâmpadazinha de energia. Agora a molecada faz programa no computador, robotiza. Meu, eu tenho que estudar, não posso parar. Como é que daqui a pouco essas crianças aqui que estão se formando são todos meus concorrentes? Como é que eu vou concorrer com uma molecada dessa que nasceram 20 e poucos anos depois, até mais, Sim, e estão praticamente pronta num conteúdo tecnológico exato. que eu não tive lá essa base lá atrás e com tanta dificuldade. Eu me lembro até que né, a gente está nesse período que a gente está gravando esse podcast agora, nós estamos lá em época de eleição, e eu me lembro que na escola, quando teve uma eleição, eu não me lembro ao certo ano, mas a professora falou: ah, vamos fazer um trabalho sobre os presidenciáveis. Eu levei uma semana para fazer. Eu fui na biblioteca, o cara me pegava um jornal do fulano, tinha que escrever quem que era o Isso, fulano. Pô, você dá um Google aqui, pum. exato. Então, assim, a rapidez nessa informação está muito mais rápida. Então, é por isso que eu corro atrás e estou estudando aí todo dia, diariamente, para estar um pouco em linha com essa E é garotada. necessário. Exatamente. Carlos, e uma coisa que, assim, sempre a gente, como eu disse, o podcast é para empreendedores, empresários e para quem está buscando informação e também Exato. voltado para os nossos clientes, que são todos empresários e empreendedores. E a gente sempre conversa com esses empresários e a gente, como está do outro lado da mesa, vamos dizer assim, enxerga uma grande dificuldade em muitos deles. E eu posso dizer que a maioria. Então, muitos empresários hoje têm a grande dificuldade de não ter uma educação financeira lá no passado. Então, o cara não consegue Verdade. fazer a conta, ele não consegue fazer uma reserva de emergência, ele não consegue entender um fluxo de caixa, não porque ele não sabe, ele não quer, porque não teve esse aculturamento dessa questão financeira. Isso. E a gente vê a maioria dos empresários, outros empresários que mostra ali um resultado e tal, são pessoas que fizeram uma faculdade de administração ou um técnico de administração ou vem de alguma raiz, vamos dizer assim, que mostrou aquele caminho. Mas a maioria, e a maioria mesmo, tem uma grande dificuldade que não consegue separar o que é da pessoa com o da empresa e vira aquele pacote. Aí chega aqui, a gente faz um pouco desse trabalho educacional. Olha, espera um pouquinho. Aqui você tem que... Não, mas por que não? Porque você tem que separar, você tem que saber quanto você ganha, não sei. Então vamos começar por aqui. A gente tem muito Exato. trabalho desse tipo aqui, Carlos. E uma pergunta que eu quero te fazer, o que hoje a Leader School faz com as crianças, se faz algum tipo de educação financeira para preparar esses futuros empreendedores para a vida e para o mercado? Sim, sim, ótima pergunta. Nós trabalhamos educação financeira. Seria um crime eu, como administrador, como contador também por formação, não trabalhar, né, com eles essa importante área. Eu vejo o seguinte: é uma área fundamental, realmente muita gente não tem. E eu vou te dizer, até pegando o gancho do que você falou sobre a garotada que está se formando aí, fazendo tudo em protótipo hoje, fazendo com impressora 3D muitas vezes os projetos e tudo mais. Tem isso também, impressora E, 3D. exato. E conosco hoje, né? Daqui a pouco eu também estou nessa linha aí, eu também. Por exemplo, minha filha está com 13 anos e está falando que ela vai ser diretora de escola também, que ela gostou dessa área. Né? Vai ser mecatrônica e diretora de escola. Então, é um desafio. Mas o que move essas pessoas e o que nos move? Você sabe que um precisa do outro. Por mais que essa juventude esteja chegando com a tecnologia, nós temos o conhecimento e a vivência. Então, essa bagagem, essa interação vai fazer, no futuro próximo, que nós vamos falar, daqui a pouco está surgindo o termo aqui no Brasil da indústria 5.0, sociedade 5.0. O que vai acontecer? A necessidade do resgate dessa formação humana. E nós trabalhamos empreendedorismo na escola de uma forma muito natural. Então, você imagina uma criança de 6 anos aprendendo a escrever, aprendendo a ler, e ela vai brincar na escola de mercadinho.
Então nós vamos pegar lá sucata, caixinhas vazias de leite, de vários produtos, vamos colocar numa prateleira e eles vão brincar de ir ao mercado. E eles vão brincar, às vezes já aprendeu a contar até 10, até 20, e vai estar lá o númerozinho e eles têm aquele valor para gastar. Que legal. E eles vão brincar disso, aprendendo. Legal. Então, começa aos 6 anos de idade e vai por todo o projeto da escola. No período integral, as crianças que ficam em período integral, não só educação financeira, mas planejamento. Bacana. Eles têm também empreendedorismo. E como nós fazemos isso? Projetos. Bacana. Então, você imagina que 2 projetos que eu vou falar rapidinho sobre educação financeira. As crianças tiveram que economizar dinheiro durante um mês para ir numa pizzaria. Bacana. E aí nós pegamos uma pizzaria de um amigo nosso, abrimos à tarde para eles irem. Eles aprenderam o que é o negócio pizzaria. Então eles aprenderam o que o padeiro faz lá na hora de fazer a massa. Eles chamam de padeiro, é pizzaiolo, mas eles falam padeiro. O que o garçom faz, a função do caixa, ou seja, aprenderam tudo organicamente de dentro da pizzaria. E depois eles pagaram a pizza que eles comeram, com o dinheiro que eles guardaram. Então esse é um projeto. Outro projeto social. Todo ano eles fazem cartões de Natal. Nesses cartões de Natal, então, eles estão aprendendo layout, eles estão aprendendo design, eles estão aprendendo português, escrevendo, estão praticando desenho. Esses cartões de Natal são multiplicados numa gráfica. Aí nós ensinamos para eles pricing, precificação. Então, nós montamos kits de 3 cartões originais e as cópias. E aí nós ensinamos que o original vale mais e a cópia vale menos. Definimos um preço e eles saem para vender esses cartões. Que legal. E aí, com a venda desses cartões, eles arrecadam esse dinheiro e no final do projeto, nós escolhemos uma instituição sem fins lucrativos e nós vamos, juntos com eles, levar esse dinheiro arrecadado para essa instituição para que seja feito bom uso social desse dinheiro. Então, eles aprendem não só empreendedorismo, mas também liderança, educação financeira, para o social, a importância de entregar para o outro. Então, eu vejo como fundamental, muitos empresários realmente, quando não têm uma boa consultoria financeira e não têm o conhecimento, acabam quebrando. Exatamente. Porque não conseguem distinguir. Mas você sabe que até isso a nossa economia já propiciou. Antigamente era comum, né? Nós tínhamos o Natal como dia mágico. Então, o que o empresário antigo fazia? Ele pegava todo o faturamento do Natal, chegava lá no final do mês, ele pegava todo aquele faturamento de dezembro e colocava no bolso, porque janeiro se pagava de novo. E a empresa continuava se pagando. E o Natal era quase o 13º dele, que ele colocava no bolso todo o faturamento. Exatamente. E ele veio dessa cultura que não existe mais. Agora você tem que se planejar, você tem que entender o caminho, você tem que entender qual é o seu custo operacional, seu custo fixo. Então, quando a criança aprende isso precocemente, ela leva até para a família, cara, é fantástico. Muito bom. É bacana, é um tema super bacana, deixo aqui meus parabéns por todo esse trabalho. Obrigado. A você, a sua equipe. Muito em breve eu vou lá conhecer as instalações da escola. Por favor. E eu não tenho dúvida nenhuma que a educação, assim, para todos, é a base, é o pilar ali de tudo, né? Da família, dos negócios, da convivência. E Exato. É o que, ao meu ver, infelizmente, é o que está faltando muito nesse nosso país. A gente precisa de muito mais educação, literalmente, para que todos possamos aí olhar com mais propriedade, com mais crescimento e desenvolver várias coisas, porque a educação é a chave de tudo. É a chave. E de educação financeira para eles também, né? Porque o Brasil investe muito em educação com um dos piores resultados. Isso é que é triste. Exatamente. Né? Não é falta de investimento. Exatamente. É assertividade, é fazer acontecer. E nenhum país mudou seu status quo, mudou seu posicionamento sem investir em educação.
Exatamente. Todos que se sobressaíram nas últimas décadas foi porque investiram pesado para transformar, através da educação, o país inteiro. Então, esse realmente é o caminho. Eu acredito na educação. Com certeza, eu também. Muito obrigado pela sua participação. Foi um podcast muito bacana, muito esclarecedor e que é um tema que eu particularmente gosto muito. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite. Te espero lá na escola, sim, para você conhecer, para você ver um pouco do nosso trabalho. E quem sabe fazer até alguma parceria com as crianças aí de educação financeira, desenvolver um projeto, né? Porque em todos os caminhos da sociedade existe a mão da educação. Não existe nenhum caminho social sem que tenha havido educação antes. Então, quanto mais nós pudermos nos unir para que esse mundo se transforme, nós vamos crescer muito mais rápido. Então, para mim, esse é o caminho, essa conversa gostosa, trocando informações, trocando ideias, para levar aos outros também um pouquinho do que a gente aprendeu da vida, né? Nós somos eternos aprendizes, precisamos ser, né? E a cada dia mais eu tenho aprendido justamente isso. Só sei que nada sei, só sei que preciso aprender mais para sobreviver amanhã. Exatamente. Então, muito obrigado pelo seu convite, a oportunidade de estar aqui, e deixo aí o meu convite também para quem quiser conhecer a escola. Estamos de portas abertas para falar um pouco do projeto e até mesmo ajudar alguma instituição que deseje um caminho mais humano, mudar, transformar de alguma forma. Conta conosco também, porque é um DNA social que nós precisamos exercitar sempre. Perfeito. Obrigado, um abraço. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações também da escola. Nós vamos colocar aqui o Instagram, site, aí o pessoal pode acessar e saber muito sobre a escola e sobre o trabalho. Muito obrigado. Obrigado.